Quando George Lucas conversou com Steven Spielberg pela primeira vez sobre fazer Os Caçadores da Arca Perdida, ele disse que o cineasta deveria se comprometer com uma trilogia, porque ele tinha 3 histórias em mente. No entanto, segundo Spielberg, Lucas não tinha 3 histórias prontas, e a dupla precisou inventar novas narrativas para a trilogia sair do papel. Spielberg chegou a dizer que o perigo de uma sequência é que ela pode nunca satisfazer todo mundo. Se o cineasta dá às pessoas o mesmo filme com cenas diferentes, existirão questionamentos sobre por que ele não é mais original. Mas se o realizador fizer o mesmo personagem em outra aventura, mas com um tom diferente, existe o risco da produção decepcionar quem queria um filme igual ao primeiro, mudando apenas o vilão. Fato era que para o cineasta responsável por Os Caçadores da Arca Perdida, canonizado como um dos maiores filmes de aventura de todos os tempos ainda no lançamento, a única opção era fazer uma sequência que superasse o filme anterior. Com a recusa de Lawrence Kasdan em trabalhar no filme, Lucas convidou Gloria Katz e William Hayek, corroteiristas de Loucuras de Verão, para visitarem seu rancho com Spielberg para trabalharem um rascunho. Na primeira hora de um encontro que durou 4 dias, Lucas descreveu o que tinha em mente para a história. O título seria Indiana Jones: O Templo da Morte, e a trama começaria em Xangai, um ano antes dos eventos de Os Caçadores da Arca Perdida. Indiana Jones estaria em uma situação em que seu avião cairia em uma vila, com os moradores pedindo para ele recuperar uma pedra sagrada. Com esse esboço básico, Indiana Jones: O Templo da Perdição começou a nascer. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Entre a primeira e a segunda produção, Lucas e Spielberg se separaram de suas respectivas esposas, atribuindo o tom do filme, mais pesado que o antecessor, ao fim de seus relacionamentos. Além disso, Lucas também acreditava que o filme deveria ser mais sombrio por ser o segundo ato de uma trilogia, seguindo o exemplo de O Império Contra-Ataca. Ambientando o filme antes da primeira história, Lucas evitou repetir o uso de nazistas como vilões. Mais tarde, Hayek e Katz disseram que o enredo inicial consistia em 2 ideias de Lucas: que Indiana recuperaria algo roubado de uma vila e decidiria se devolveria ou não, e que o filme começaria na China e seguiria até a Índia. O cineasta até chegou a conceber uma cena de perseguição na abertura do filme com Indiana em uma motocicleta na Grande Muralha da China, seguido de algo parecido com O Mundo Perdido, filme com dinossauros lançado em 1960. Em maio de 1982, Lucas entregou aos roteiristas um tratamento de 20 páginas intitulado Indiana Jones e o Templo da Morte, com cenas de lutas em Xangai, a fuga do avião e uma perseguição de carrinho em uma mina, presente nos roteiros anteriores de Os Caçadores da Arca Perdida. No primeiro filme, o capacete para o cajado de Ra foi originalmente concebido para ser em 2 peças, com a primeira peça no Museu do General Rock, um senhor de guerra chinês aliado ao Japão em Xangai. A ideia era que o protagonista roubasse a peça e, em seguida, usasse um gongo gigante como escudo, enquanto o general disparava uma submetralhadora contra ele durante a fuga. Como a cena era muito cara de produzir no primeiro filme, ela foi descartada. Depois disso, Indiana deveria voar para o Nepal para encontrar Marion. No voo, ele dormiria e todos os outros passageiros saltariam do avião de paraquedas, o deixando sozinho para escapar usando um bote inflável por uma encosta do Himalaia até o bar de Marion. Segundo Kasdan, a sequência toda foi cortada porque interrompia o fluxo da história, além de ser descrita como inacreditável por alguns críticos que viram a cena finalizada. No fim, ela foi reformulada e repensada para a nova história. Como as autoridades chinesas não permitiram que o filme fosse rodado no país, alguns elementos iniciais foram modificados e diversas ideias surgiram pelo caminho. Lucas chegou a escrever um tratamento que incluía um castelo mal assombrado na Escócia, mas Spielberg sentiu que era muito semelhante a Poltergeist, transformando o cenário central em um templo demoníaco na Índia. Foi de Lucas a ideia de criar um enredo que envolvesse um culto religioso dedicado à escravidão infantil, magia e rituais com sacrifícios humanos. Os roteiristas e os cineastas estavam preocupados em como manter o interesse do público enquanto o filme explicava o culto Thugs, uma fraternidade secreta de assassinos e ladrões de viajantes presente na história da Índia. Hayek e Katz propuseram uma sequência que envolvesse uma caça a um tigre, mas Spielberg não tinha tempo suficiente na Índia para filmar uma caçada. No fim, eles decidiram pela cena do jantar com comidas exóticas, com insetos, que eram feitos de borracha e recheados com creme, e cérebro de macaco, criado com creme e sabor framboesa. Spielberg contou que a ideia de Lucas era começar um filme com um musical, especialmente um número de dança de Busby Berkeley, coreógrafo e cineasta responsável por filmes como Belezas em Revista, de 1931. A música de abertura de Templo da Perdição foi retirada do roteiro de Assassinos na Rádio WBN, que estava em desenvolvimento por Lucas, Hayek e Katz desde o início da década de 1970.
A partir das reuniões entre o quarteto, Lucas enviou aos roteiristas uma transcrição de 500 páginas das conversas gravadas para ajudá-los com o roteiro. O primeiro rascunho foi escrito em 6 semanas, no início de agosto de 1982. Como Spielberg estava saindo do sucesso de ET o Extraterrestre, Lucas não queria perder o cineasta para outra produção, e segundo Katz, os roteiristas estavam sob muita pressão para finalizar a história. Um segundo rascunho foi concluído em setembro, com algumas cenas excluídas e personagens com papéis reduzidos, como o Capitão Blumberg, Shatar Lal e o Garoto Marajá. Uma das cenas deletadas estava no roteiro final, mas foi descartada durante as filmagens. A sequência envolvia uma cobra envolvendo Willy, mas como Kate Capshaw tinha medo de cobras, Spielberg percebeu que a filmagem seria difícil para a atriz e desistiu da cena. Os roteiristas chegaram a contar que Harrison Ford pegou muitas das falas originalmente dadas a Short Round, personagem de Ke Huy Quan. Assim como Indiana Jones recebeu o nome do cachorro de Lucas, a personagem Willy recebeu o nome do cachorro de Spielberg, e Short Round recebeu o nome do cachorro de Hayek, cujo nome foi retirado do filme Capacete de Aço de 1951. Quan entrou para a equipe do filme após o diretor de elenco Mike Fenton organizar chamadas abertas para garotos do leste asiático em várias cidades, incluindo Nova York, São Francisco, Los Angeles, Havaí, Toronto, Chicago, Montreal, Hong Kong e Londres. Originalmente, o irmão mais novo do ator mirim fez o teste para o papel, com Quan o acompanhando. Quando os produtores notaram que ele estava dando instruções ao irmão por trás das câmeras durante o teste, Fenton pediu que Quan fizesse o teste também. Alguns dias depois, ele foi escalado para o papel. Já Capshaw foi escolhida por Spielberg após o diretor assistir ao teste gravado em vídeo e mostrá-lo a Ford. Mais de 100 atrizes fizeram o teste, entre elas a ainda desconhecida Sharon Stone. Como Spielberg queria que Willy fosse diferente de Marion, Capshaw precisou pintar o cabelo de loiro para o trabalho. Vários dos personagens indianos do filme foram interpretados por atores e atrizes do Sri Lanka, enquanto os personagens do Palácio de Bangkok foram interpretados principalmente por atores indianos. Para o papel de Moloran, o demoníaco sacerdote Tug, que realiza rituais de sacrifício humano, a equipe procurou por atores na Inglaterra e nos Estados Unidos sem sucesso. Lucas e Spielberg então procuraram Amish Puri, ator que estava trabalhando em 18 filmes simultaneamente na Índia na época de sua escalação. Inicialmente, Puri recusou o papel após se encontrar com Spielberg, mas foi convencido a aceitar o trabalho depois de conversar com Richard Attenborough, com quem Puri havia trabalhado em um pequeno papel em Gandhi, lançado em 1982. O plano original da produção era filmar Indiana Jones e o Templo da Perdição no norte da Índia e no Forte de Amber, uma fortaleza histórica localizada na cidade de Amber. Segundo o produtor Frank Marshall, os cineastas foram proibidos de filmar nos locais escolhidos porque o governo indiano exigiu mudanças na história após pedir o roteiro do filme. Marshall afirmou que o governo não queria que o termo Marajá fosse usado e nem que o forte fosse utilizado como local de filmagem, além de exigir privilégio no corte final do filme. A produção acabou mudando a locação para Kandy, no Sri Lanka, criando cenários em estúdio com pinturas foscas e modelos em escala para a vila, templo e o Palácio Pankot. As filmagens começaram em 18 de abril de 1983 e, mais tarde, foram transferidas para os estúdios na Inglaterra em 5 de maio. 8 dos 9 estúdios de som da Elstree Studios abrigaram as filmagens da produção. Marcus Herm, biógrafo de Lucas, contou que a iluminação habilidosa de Douglas Slocumb ajudou a disfarçar que cerca de 80% do filme foi filmado em estúdio. No fim, o filme também substituiu Xangai por Macau, na época uma colônia portuguesa. Intitulado Anything Goes, Danny Daniels foi responsável por coreografar o número musical de abertura, e Capshaw aprendeu a cantar em mandarim e teve aulas de sapateado, mas o vestido era tão apertado que ela não conseguia dançar com ele. Criado por Barbara Matera, a peça de roupa tinha contas originais das décadas de 1920 e 1930. O número de dança foi a última cena a ser filmada, mas o vestido aparece em algumas cenas anteriores no Sri Lanka, secando em uma árvore. Em um desses momentos, o vestido começou a ser comido por um elefante, que rasgou toda a parte de trás da roupa. Alguns reparos de emergência tiveram que ser feitos por Matera com o que restava das contas originais. Em um documentário de 2003 sobre a produção, lançado pela primeira vez quando a trilogia original estreou em DVD, o figurinista Anthony Powell afirmou que apenas um vestido foi feito devido à quantidade limitada de contas e lantejoulas originais.
Como o designer de produção Norman Reynolds estava ocupado com O Mundo Fantástico de Oz, lançado em 1985, Elliot Scott, mentor de Reynolds, foi contratado para trabalhar no filme. Para construir a ponte de corda, os cineastas encontraram um grupo de engenheiros britânicos em uma companhia ferroviária que trabalhava na região. Ford chegou a sofrer uma hérnia de disco espinhal grave ao executar a cambalhota durante as filmagens da cena com o assassino no quarto de Indiana. A produção colocou uma cama de hospital no set para o ator descansar entre as tomadas. Lucas chegou a dizer que ele mal conseguia ficar em pé, mas como Ford estava lá todos os dias, as filmagens continuaram. Como as dores não diminuíram, o cineasta encerrou a produção enquanto Ford foi levado para um hospital de avião para se recuperar em 21 de julho, retornando apenas em 8 de agosto. O dublê V.G. Armstrong foi responsável por substituir Ford e trabalhou em várias tomadas no período. Curiosamente, a esposa de Armstrong, Wendy Letch, serviu como dublê de Capshaw. Apesar dos problemas durante as filmagens, como o diretor de fotografia Douglas Slocombe passar semanas com febre e não conseguir trabalhar, Spielberg conseguiu concluir Indiana Jones: O Templo da Perdição no cronograma e no orçamento, terminando a filmagem principal em 26 de agosto. A produção ainda trabalhou em várias captações depois, incluindo locais na Califórnia e no Arizona. Marshall chegou a dirigir uma segunda unidade na Flórida, usando jacarés como crocodilos. A perseguição na mina foi uma combinação de uma montanha-russa e modelos em escala com bonecos substituindo atores. Um pequeno stop motion também foi usado na sequência. Os efeitos visuais foram fornecidos pela Industrial Lighting Magic, enquanto a Skywalker Sound cuidou do design de som, ambas empresas de Lucas na época. O designer de som, Ben Burtt, gravou montanhas russas do parque da Disney na Califórnia para a cena do carrinho na mina. Marshall contou que filmar com insetos foi mais difícil do que cobras presentes no primeiro filme. Segundo ele, a produção podia organizar uma pilha de cobras, algo impossível com insetos. Curiosamente, todo mundo tinha mais medo dos insetos do que das cobras, e de vez em quando, a equipe ouvia um grito quando os bichos andavam por lugares que não deviam. Com as filmagens finalizadas, Spielberg e Lucas sentaram para assistir a primeira edição e perceberam que o filme tinha apenas 1 hora e 55 minutos, concordando que ele estava muito rápido. Então a dupla decidiu desacelerar a ação e Spielberg fez algumas tomadas mate para deixar o filme mais lento, colocando espaço para respiro e aumentando o filme para quase 2 horas. Uma tomada mate é uma representação pintada de uma paisagem, cenário ou um local distante que permite que os cineastas criem a ilusão de um ambiente que não está presente no local de filmagem. Não é a primeira vez que Spielberg e Lucas usam um recurso em um filme do personagem. A cena final do armazém governamental em Os Caçadores da Arca Perdida, por exemplo, é uma combinação da técnica com filmagem live action. Indiana Jones: O Templo da Perdição foi lançado em 23 de maio de 1984, arrecadando um recorde de 45,7 milhões de dólares na primeira semana e se tornando o maior fim de semana de estreia e a maior bilheteria daquele ano. Como parte do marketing, a LucasArts e a Atari Games promoveram a produção lançando um jogo arcade. Já a Marvel publicou uma adaptação em quadrinhos do filme como uma série limitada de 3 edições. Muitos pais reclamaram que algumas sequências do filme eram muito violentas para a classificação livre, particularmente sequências envolvendo sacrifício humano e crianças sendo açoitadas. Spielberg defendeu a violência do filme, dizendo que algumas partes eram intensas, mas a história era uma aventura de fantasia. A Paramount chegou a colocar um aviso informando que o filme podia ser intenso para crianças mais novas. Em resposta às reclamações, o cineasta sugeriu que a Motion Pictures Association of America alterasse o sistema de classificação, introduzindo um intermediário entre as classificações livre e restrita. A nova classificação PG-13 foi introduzida 2 meses depois do lançamento de O Templo da Perdição. Em 2012, o filme foi reclassificado sem cortes como PG-12. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!